Zombaram do jardineiro que morava no galpão, até ele chegar num carro de luxo. A chuva batia forte no telhado de zinco do galpão naquela madrugada de março quando Miguel Santos acordou aos primeiros raios de sol que atravessavam as frestas das tábuas velhas. O despertador nem havia tocado ainda, eram 5h15 da manhã, mas ele já estava de pé, lavando o rosto numa bacia de água gelada que havia enchido na noite anterior. Seus olhos, cansados mas determinados, refletiam algo que ninguém naquele condomínio de luxo jamais havia percebido. Uma força silenciosa que queimava por dentro como brasa coberta de cinzas. Ele vestiu a mesma calça de brim desbotada que usava há 3 anos, a camisa xadrez remendada nos cotovelos pela terceira vez, e calçou as botas de borracha que faziam seu único patrimônio além de algumas ferramentas de jardinagem. O galpão onde morava ficava nos fundos do condomínio Alphaville Gardens, escondido atrás de uma cerca viva de bambus que ele mesmo havia plantado anos atrás. Ninguém precisava ver onde o jardineiro dormia. Era melhor assim. Enquanto caminhava pelos jardins ainda adormecidos do condomínio, Miguel passava pelas mansões iluminadas onde as pessoas acordavam em camas king size, em quartos climatizados, sem saber o que era dormir com frio ou acordar com o barulho dos ratos disputando as sobras de comida. Mas ele não sentia inveja. Sentia algo diferente. Algo que o mantinha acordado algumas noites, planejando, calculando, estudando até os olhos arderem. A primeira pessoa que ele encontrou naquela manhã foi Alessandra Rocha, a síndica do condomínio. Uma mulher de 40 e poucos anos, loira de salão, com unhas perfeitamente feitas e um perpétuo ar de superioridade que ela carregava como se fosse um perfume caro. Ela estava na varanda de sua mansão, tomando seu café da manhã enquanto mexia no celular, provavelmente postando alguma foto nos stories do Instagram para mostrar sua vida perfeita. Bom dia, Dona Alessandra, Miguel cumprimentou tirando um boné imaginário da cabeça, num gesto de respeito que já era automático. Ela mal levantou os olhos do celular. Miguel, os lírios da entrada estão murchos. Você não regou ontem? Reguei sim, senhora. Mas tem feito muito calor. Talvez precisem de um adubo especial. Posso comprar se a senhora autorizar. Alessandra suspirou dramaticamente, como se aquilo fosse um problema do tamanho do aquecimento global. Tá. Mas nada muito caro, viu? Já estamos gastando muito com manutenção. E aliás, falando em gastos, precisamos conversar sobre seu salário. Miguel sentiu algo apertar no peito, mas manteve o rosto neutro. Pois não, senhora. É que alguns moradores reclamaram que você mora aqui no galpão. Dizem que isso não é apropriado para um condomínio do nosso nível. Então estávamos pensando em ajustar sua remuneração, já que você não paga aluguel. Faz sentido, né? Faz sentido para quem? Você que está ouvindo essa história? Porque para mim, sinceramente, isso é o tipo de coisa que me faz questionar muita coisa sobre a natureza humana. Mas vamos continuar, porque essa história está só começando. Miguel engoliu seco. Dona Alessandra, eu moro no galpão porque ganho um salário mínimo e meio. Se eu tivesse que pagar aluguel, não sobraria nem para comida. Foi a própria administração que ofereceu o galpão quando me contratou há 5 anos. Ela deu de ombros, já voltando sua atenção pro celular. Bom, as coisas mudam, Miguel. Vou colocar na pauta da próxima reunião. Ah, e corta aquela grama perto da piscina do número 23. A Patrícia reclamou que está muito alta. Disse que parece favela. Patrícia Medeiros era outra personagem clássica daquele condomínio. Herdeira de uma fortuna de família, nunca havia trabalhado um dia sequer na vida,
mas adorava reclamar de tudo e de todos. Principalmente de Miguel. Para ela, a simples existência dele era um incômodo estético. Um jardineiro morando no mesmo condomínio que ela? Que absurdo! Que falta de classe! Mais tarde, por volta das 10 da manhã, Miguel estava justamente cortando a tal grama quando Patrícia apareceu na área da piscina com duas amigas, todas vestindo biquínis que custavam mais do que 3 meses do salário dele. Elas se acomodaram nas espreguiçadeiras e começaram a falar alto, daquele jeito que pessoas falam quando querem ser ouvidas mas fingem que não. Gente, eu ainda não acredito que a gente tem que dividir o condomínio com gente assim, Patrícia começou, olhando descaradamente na direção de Miguel. Ele mora aqui, vocês acreditam? Num galpão. É praticamente um invasor. Ai, que horror, uma das amigas respondeu, uma morena de óculos escuros enormes. Mas ele mora no galpão mesmo ou você está exagerando? Não, é sério. O homem dorme ali atrás, onde ficam as ferramentas. A Alessandra contou. E o pior é que ele usa o mesmo banheiro que os funcionários da manutenção. Imagina a falta de higiene. Elas riram, aquele tipo de riso que não tem humor, só crueldade. Miguel continuou cortando a grama, a máquina fazendo um barulho ensurdecedor que parcialmente abafava as vozes. Mas ele ouvia. Ouvia cada palavra. E cada palavra era como um tijolo sendo colocado numa parede que ele estava construindo por dentro. Uma parede de determinação. Vocês sabem que ele pediu aumento mês passado? Patrícia continuou. Teve a coragem de pedir aumento. Imagina! Um jardineiro que mal sabe escrever o próprio nome querendo ganhar mais. A Alessandra mandou ele voltar pro lugar dele. Agora me diz uma coisa, você que está assistindo. Você já passou por isso? Já foi invisível para os outros? Já ouviu pessoas falando de você como se você não fosse humano? Deixa nos comentários, porque essa parte da história é importante. É ela que explica o que vem depois. Miguel desligou a máquina de cortar grama e começou a recolher os resíduos. Suas mãos estavam calejadas, marcadas por anos de trabalho duro sob o sol escaldante. Mas essas mesmas mãos, à noite, faziam outra coisa. Elas digitavam. Estudavam. Criavam. Porque o que ninguém naquele condomínio sabia é que Miguel Santos não era apenas um jardineiro. Ele era um homem com um passado que havia enterrado junto com seus sonhos quando a vida o empurrou para baixo. Um homem que havia estudado programação durante 3 anos antes de sua família desmoronar financeiramente. Um homem que havia trabalhado numa startup promissora até ela falir e ele perder tudo. Um homem que havia aceitado aquele emprego de jardineiro não como destino final, mas como estratégia de sobrevivência. Toda noite, depois que o condomínio dormia, depois que as luzes das mansões se apagavam uma a uma, Miguel ligava seu notebook velho, remendado com fita isolante, conectava no Wi-Fi público do condomínio que ele havia hackeado discretamente e continuava seu projeto. Um aplicativo. Uma ideia que havia nascido da própria dor que ele sentia todos os dias. O aplicativo se chamava Green Life, e era uma plataforma que conectava pequenos jardineiros e paisagistas autônomos diretamente com clientes, eliminando intermediários e permitindo que esses profissionais cobrassem preços justos pelo seu trabalho. Mas não era só isso. O aplicativo tinha um sistema de gamificação onde os jardineiros acumulavam pontos por qualidade de serviço, pontualidade e satisfação do cliente, e esses pontos podiam ser trocados por ferramentas, cursos profissionalizantes e até microcrédito para expandir seus negócios. Há 3 anos, Miguel havia começado a desenvolver o aplicativo sozinho, linha por linha de código, tutorial por tutorial no YouTube, erro por erro corrigido na madrugada.
Nos primeiros meses, ele havia conseguido apenas uma versão beta cheia de bugs. Mas ele persistiu. Aprendeu sozinho sobre o UX, sobre banco de dados, sobre apps, sobre tudo o que precisava saber. E devagar, muito devagar, o aplicativo começou a tomar forma. Um ano atrás, ele havia lançado a primeira versão funcional. Começou divulgando discretamente em grupos de jardineiros no Facebook, em comunidades de WhatsApp, em fóruns online. No primeiro mês, conseguiu 20 usuários. No segundo, 50. No terceiro, 200. E o número continuou crescendo. Mas Miguel tinha um problema. Para escalar o aplicativo, para torná-lo realmente grande, ele precisava de investimento. Precisava de capital para contratar desenvolvedores, para fazer marketing, para criar uma estrutura robusta. E foi aí que ele teve uma ideia ousada. Uma ideia que poderia mudar tudo ou destruir completamente suas chances. Ele decidiu participar de uma competição de startups, a TechRise Brasil, um dos maiores eventos de empreendedorismo tecnológico do país. Mas havia um desafio: para se inscrever, ele precisava de um vídeo pitch profissional, de um plano de negócios detalhado e de uma apresentação presencial em São Paulo. E ele teria que fazer tudo isso sem que ninguém no condomínio desconfiasse. Sem faltar ao trabalho. Sem dar sinais do que estava construindo. Durante meses, Miguel viveu uma vida dupla. De dia, ele era o jardineiro invisível, o homem que podava roseiras e limpava folhas das piscinas. De noite, ele era o CEO de uma startup em crescimento, resolvendo problemas técnicos, respondendo dúvidas de usuários, refinando cada detalhe do aplicativo. O filho de seu Jorge, o zelador do condomínio, era o único que sabia da verdade. Lucas, um jovem de 19 anos que estudava design gráfico numa faculdade pública, havia descoberto por acaso o que Miguel fazia e ofereceu ajuda. Ele criou o logo do Green Life, desenhou a identidade visual do aplicativo e fez o vídeo pitch que Miguel precisava para a competição. "Cara, isso aqui vai bombar", Lucas disse numa noite enquanto trabalhavam juntos no galpão, a luz de uma única lâmpada pendurada no teto iluminando seus rostos cansados. "Você tem noção de quantos jardineiros e paisagistas existem no Brasil? Milhões. E a maioria sobrevive de bico, ganhando mixaria, sendo explorada. Esse aplicativo pode mudar a vida de muita gente." Miguel sorriu, um sorriso raro naquele rosto marcado pela dureza da vida. "Se der certo. Se conseguirmos o investimento. Vai dar certo. Confia." E sabe o que é incrível nessa história? É que enquanto Patrícia e Alessandra e todos os outros moradores do condomínio viam Miguel como um coitado, como alguém que havia falhado na vida, ele estava literalmente construindo uma empresa que em poucos meses seria avaliada em mais de 5 milhões de reais. Mas a gente ainda não chegou nessa parte. Ainda tem muita coisa para acontecer antes. A inscrição na TechRise Brasil foi aceita. Miguel estava entre os 100 finalistas de todo o país. A final seria em 3 meses, em São Paulo, e ele teria 15 minutos para convencer um painel de investidores que seu aplicativo merecia atenção. E dinheiro. Mas antes que ele pudesse focar totalmente na preparação, a vida decidiu complicar as coisas de um jeito que ele não esperava. Numa tarde de quinta-feira, Alessandra convocou uma reunião extraordinária de condomínio. Miguel sabia que não era bom sinal. Essas reuniões extraordinárias geralmente significavam problemas para ele. E ele estava certo. Quando chegou a hora da reunião, às 8 da noite, Miguel terminou seu trabalho, tomou um banho rápido com a mangueira ao lado do galpão porque ele nem banheiro próprio tinha, vestiu sua melhor roupa que era uma camisa social desbotada que ele guardava para essas ocasiões e foi até o salão de festas onde os moradores se reuniam. O ambiente estava tenso. Cerca de 30 moradores ocupavam as cadeiras, e todos olharam para Miguel com uma mistura de curiosidade e desprezo quando ele entrou. Ele ficou no fundo, encostado na parede, tentando se fazer pequeno, invisível como sempre. Alessandra começou a reunião falando sobre assuntos administrativos, aumentos de taxa, problemas de manutenção.
Mas Miguel sabia que não era por isso que ela havia convocado todo mundo. E finalmente, depois de 20 minutos de rodeios, ela chegou ao ponto. Bom, pessoal, tem um assunto delicado que precisamos discutir, ela começou, ajeitando os óculos de grau que usava apenas para parecer mais séria. Alguns moradores trouxeram uma questão importante sobre nosso funcionário, o jardineiro Miguel. Todas as cabeças se viraram para ele. Miguel sentiu o sangue subir pro rosto, mas manteve a postura ereta, os olhos fixos em Alessandra. A questão é simples, ela continuou. Ele mora aqui no condomínio, no galpão dos fundos. E isso tem incomodado algumas pessoas. Primeiro porque é uma questão de segurança. Como sabemos que ele não vai roubar nada? Como sabemos que ele não traz outras pessoas para cá quando estamos dormindo? Miguel abriu a boca para se defender, mas Patrícia foi mais rápida. Exatamente. Eu mesma já vi ele usando o celular no horário de trabalho. Deus sabe o que ele fica fazendo. Pode estar passando informações para quadrilhas, planejando assaltos. Isso é ridículo. Miguel finalmente conseguiu falar, sua voz saindo mais firme do que ele esperava. Eu trabalho aqui há 5 anos. Nunca dei motivo para desconfiança. E uso meu celular no intervalo do almoço, o que é meu direito. Outro morador, um empresário de 60 anos chamado Roberto Fonseca, levantou a mão. Com todo respeito, Miguel, mas a Patrícia tem razão. A gente não conhece sua vida. Não sabe com quem você se associa. E tendo acesso livre ao condomínio 24 horas por dia, você representa um risco. Vocês estão me acusando de ser criminoso por eu ser pobre? Miguel perguntou, e pela primeira vez em 5 anos, deixou a raiva transbordar nas palavras. Vocês acham que todo mundo que não tem dinheiro é bandido? Ninguém está te acusando de nada, Alessandra interveio com aquele tom condescendente que ela usava quando queria parecer razoável. Estamos apenas sendo cautelosos. E além disso, tem a questão estética. Este é um condomínio de alto padrão. Ter um funcionário morando aqui passa uma impressão errada. Que impressão? Miguel desafiou. A impressão de que vocês são humanos que se importam com outros humanos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas baixaram o olhar, envergonhadas. Mas a maioria manteve a expressão dura, inflexível. Olha, Miguel, Roberto retomou a palavra. Ninguém está questionando seu trabalho. Você é um bom jardineiro. Mas talvez seja hora de você encontrar outro lugar para morar. A gente pode até ajudar com alguns meses de aluguel, como uma espécie de bônus. E você acha que uns meses de aluguel resolvem? Miguel perguntou, sua voz agora baixa, controlada, mas vibrando com uma intensidade que fez algumas pessoas se remexerem desconfortavelmente nas cadeiras. Vocês têm ideia de quanto custa viver nessa cidade com o salário que vocês me pagam? Tem ideia do que é acordar todos os dias antes do sol nascer, trabalhar 12 horas sob o sol quente, e ainda assim não ter dinheiro suficiente nem para comprar um remédio quando fica doente? Ninguém respondeu. E isso me deixa pensando, e talvez você que está assistindo também esteja pensando nisso. Quanto vale a dignidade de uma pessoa? Quanto vale o direito de existir no mesmo espaço que pessoas mais ricas? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu realmente quero saber o que vocês pensam sobre isso. A reunião terminou com uma votação. 23 moradores votaram a favor de pedir que Miguel deixasse o galpão. Apenas 7 votaram contra. Ele tinha 60 dias para encontrar outro lugar para morar. 60 dias para desfazer a única estabilidade que tinha na vida. Quando Miguel voltou pro galpão naquela noite, ele não chorou. Não quebrou nada. Não gritou. Ele simplesmente sentou na sua cama improvisada, olhou para o notebook velho na sua frente, e tomou uma decisão. Ele ia ganhar aquela competição. Não por vingança. Não para provar nada para ninguém. Mas porque ele tinha um propósito maior do que todas aquelas pessoas reunidas poderiam compreender.
Ele ia mudar a vida de milhares de pessoas como ele. Pessoas invisíveis. Pessoas que a sociedade pisoteava todos os dias. Lucas apareceu meia hora depois, já sabendo o que havia acontecido. Meu pai me contou. Cara, isso é uma injustiça absurda. É o que é, Miguel respondeu, já voltando a digitar no notebook. Mas sabe o que é engraçado, Lucas? Eles não fazem ideia do que está prestes a acontecer. Não fazem ideia de quem eu realmente sou. E então ele contou a Lucas sobre a competição, sobre os 100 finalistas, sobre os 15 minutos que poderiam mudar tudo. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando finalmente falou, havia lágrimas nos olhos. Cara, eu sempre soube que você era especial. Mas isso é épico. Você vai destruir no palco. Vai mostrar para esses investidores o que é ter garra de verdade. Nas semanas seguintes, Miguel intensificou sua preparação. Ele ensaiava sua apresentação toda noite, cronometrando cada segundo, aperfeiçoando cada palavra. Lucas o ajudava, fazendo o papel de investidor cético, fazendo perguntas difíceis, forçando Miguel a defender suas ideias com clareza e paixão. Durante o dia, ele continuava seu trabalho no condomínio como se nada tivesse mudado. Mas agora havia algo diferente na maneira como ele olhava para as pessoas. Não era ódio. Era uma espécie de pena. Pena por elas serem tão pequenas, tão limitadas pela própria arrogância que não conseguiam ver o potencial em alguém como ele. Patrícia continuava fazendo seus comentários maldosos. Alessandra continuava tratando ele como um problema a ser resolvido. Roberto continuava olhando para ele com desconfiança. Mas Miguel não se importava mais. Ele havia encontrado algo mais poderoso do que a aprovação deles, ele havia encontrado seu propósito. Uma semana antes da competição, algo aconteceu que quase destruiu tudo. O notebook de Miguel pifou. Simplesmente morreu no meio de uma atualização crucial do aplicativo. Ele tentou de tudo, mas a máquina velha finalmente havia chegado ao seu limite. Miguel entrou em pânico. Todo o seu trabalho estava ali. 3 anos de código, de dados, de desenvolvimento. Ele havia feito backup na nuvem, mas precisava de um computador para acessar e para apresentar na competição. E ele não tinha dinheiro para comprar um novo. Não tinha nem para consertar o velho. Foi quando Lucas teve uma ideia. Ele conhecia o dono de uma lan house no centro da cidade, um cara que havia sido seu professor numa ONG de tecnologia. O cara era gente boa, sempre ajudava quem estava começando. Lucas explicou a situação, e o dono da lan house, um senhor de 50 anos chamado Pedro, não apenas emprestou um notebook para Miguel como também ofereceu o espaço da lan house para ele ensaiar sua apresentação. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel se sentiu amparado. Sentiu que havia pessoas boas no mundo. Pessoas que acreditavam nele. No dia da competição, Miguel acordou às 4 da manhã. Pegou um ônibus às 5, depois outro às 6, e finalmente chegou em São Paulo às 9h30. O evento começava às 10. Ele estava usando a mesma camisa social desbotada, a mesma calça de brim, mas havia uma mudança nele. Uma transformação que não tinha a ver com roupa ou aparência. Ele estava diferente por dentro. Estava pronto. O auditório estava lotado. Centenas de empreendedores, investidores, jornalistas, curiosos. Miguel se registrou na recepção, recebeu um crachá com seu nome e o nome do aplicativo, Miguel Santos, Green Life. Ele apertou o crachá contra o peito como se fosse um amuleto. Ele era o 73º a apresentar. Isso significava esperar quase o dia todo. Ele assistiu a apresentações brilhantes de startups com equipes de 10 pessoas, com protótipos sofisticados, com slides profissionais. E começou a duvidar. Como ele, um jardineiro sozinho, poderia competir com aquilo? Mas então ele lembrou por que estava ali. Lembrou de cada humilhação.
de cada comentário maldoso, de cada vez que foi tratado como se não fosse nada. E lembrou também dos 4.000 usuários que o Green Life já tinha. Dos jardineiros que mandavam mensagens agradecendo porque finalmente estavam conseguindo ganhar um dinheiro digno. Das famílias que estavam sendo sustentadas porque o aplicativo dava oportunidades reais. Ele não estava ali por ego. Estava ali por todas aquelas pessoas. Quando chamaram seu nome, às 7h40 da noite, Miguel subiu no palco. As luzes estavam fortes, ofuscantes. Ele viu o painel de 5 investidores sentados na primeira fileira. Homens e mulheres de ternos caros, com expressões neutras, já cansados de ver apresentações o dia todo. Miguel respirou fundo. Conectou o notebook emprestado no projetor. E começou. Meu nome é Miguel Santos. Eu sou jardineiro. Moro num galpão nos fundos de um condomínio de luxo em São Paulo. Ganho um salário mínimo e meio por mês. E nos últimos 3 anos, eu construí um aplicativo que hoje tem 4.000 usuários ativos e movimenta R$ 500 mil por mês em serviços de jardinagem e paisagismo. O silêncio no auditório mudou. Não era mais o silêncio educado de uma plateia cansada. Era um silêncio atento. Curioso. Ele continuou. Mostrou números. Mostrou crescimento. Mostrou depoimentos de usuários. Explicou o modelo de negócio, a margem de lucro, o potencial de escala. E então, nos últimos 3 minutos, ele fez algo que nenhum outro apresentador havia feito naquele dia. Ele contou sua história. Contou sobre as humilhações. Sobre dormir num galpão com ratos. Sobre ser tratado como invisível. Sobre ouvir pessoas ricas chamando ele de ameaça. E contou sobre por que isso importava. Porque o Green Life não era só um aplicativo. Era uma declaração de que pessoas como ele mereciam dignidade. Mereciam oportunidade. Mereciam ser vistas. Quando ele terminou, houve silêncio por 3 segundos. E então o auditório inteiro explodiu em aplausos. Um dos investidores, uma mulher de 40 anos com cabelos grisalhos, se levantou. Depois outro. E outro. Standing ovation. Miguel não sabia o que fazer. Ficou ali, no palco, com os olhos marejados, recebendo aquela energia, aquela validação que nunca havia sentido na vida. Depois da apresentação, 4 dos 5 investidores o procuraram. Queriam agendar reuniões. Queriam saber mais. Um deles, um investidor anjo famoso no Brasil chamado Daniel Moreira, foi direto ao ponto: quanto você precisa para escalar esse negócio? Miguel havia calculado tudo. R$ 300 mil dariam para contratar 2 desenvolvedores, investir em marketing e criar uma estrutura mínima. 5 milhões permitiriam expansão nacional. Daniel sorriu. Vou te fazer uma proposta. R$ 2 milhões por 20% da empresa. E mais do que isso, vou te conectar com gente que pode ajudar você a crescer de verdade. Mas tem uma condição. Qual? Você vai sair desse galpão. Vai alugar um apartamento decente. Vai contratar uma equipe. E vai se vestir como o CEO que você é. Porque o mundo precisa te levar a sério. Miguel não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, a emoção o impedindo de falar. Nos dias seguintes, a vida de Miguel virou de cabeça para baixo. Daniel cumpriu a promessa. O investimento foi formalizado. Miguel abriu uma conta bancária empresarial e viu R$ 2 milhões depositados ali. 2 milhões. Ele olhou para o número na tela do celular e não conseguiu acreditar. Ele contratou 3 desenvolvedores, um especialista em marketing digital e um designer full-time. Alugou um pequeno escritório compartilhado em Pinheiros. E sim, alugou um apartamento de 2 quartos num bairro classe média da cidade. Mas antes de se mudar, ele decidiu que precisava voltar ao condomínio uma última vez.
Não para buscar suas coisas, ele não tinha quase nada para buscar. Mas para fazer um acerto de contas. Não da maneira que você está pensando. Não com ódio ou vingança. Mas com verdade. Era uma quinta-feira à tarde quando ele chegou ao condomínio. Mas dessa vez, ele não chegou de ônibus, suado e cansado. Ele chegou num Porsche Cayenne preto, 0 km, que Daniel havia insistido que ele comprasse. Você precisa se apresentar como alguém de sucesso, Daniel havia dito. No Brasil, infelizmente, as pessoas julgam muito pela aparência. Miguel havia relutado. Parecia ostentação desnecessária. Mas Daniel foi convincente. Não é ostentação. É estratégia. Você vai precisar fechar parcerias com grandes empresas, com investidores, com clientes corporativos. Eles precisam ver que você é sério. Então ali estava Miguel, dirigindo um carro de mais de R$ 500.000, vestindo um terno Hugo Boss que custou mais do que 3 meses do seu antigo salário, chegando no mesmo condomínio onde havia sido humilhado centenas de vezes. O porteiro, seu Antônio, quase caiu da cadeira quando viu Miguel sair do carro. Miguel? É você mesmo? Miguel sorriu. E aí, seu Antônio? Como vão as coisas? Mas o que é isso? Você ficou rico? Algo assim. Posso entrar? Preciso conversar com alguns moradores. Seu Antônio abriu o portão sem nem pedir autorização, ainda em choque. Miguel dirigiu devagar pelas ruas internas do condomínio, saboreando cada segundo. Pessoas pararam no que estavam fazendo para olhar. Alessandra estava na calçada, conversando com uma vizinha, e sua mandíbula literalmente caiu quando ela viu Miguel. Ele estacionou o carro bem em frente à casa de Alessandra, desligou o motor, e desceu. Ela estava paralisada, tentando processar o que estava vendo. Oi, Alessandra. Tudo bem? Ela abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Miguel. O que? Como? E esse carro é seu? É sim. Comprei semana passada. Bonito, né? Mas olha, não vim aqui para falar de carro. Vim me despedir oficialmente. Vim pegar minhas últimas coisas do galpão. Mas de onde veio esse dinheiro todo? Do meu trabalho. Do aplicativo que eu desenvolvi nos últimos 3 anos enquanto vocês achavam que eu era só um jardineiro burro que mal sabia escrever o próprio nome. A vizinha de Alessandra, uma senhora de 60 anos, estava ouvindo tudo com os olhos arregalados. Alessandra estava vermelha, não sabia se de vergonha ou de raiva ou de confusão. Patrícia apareceu correndo, atraída pelo Porsche. Quando viu Miguel, ela congelou. Você roubou esse carro? Miguel riu, um riso genuíno e alto. Clássica Patrícia. Sempre imaginando o pior. Não, eu não roubei. Eu comprei. Com dinheiro limpo, fruto do meu trabalho. Sabe, aquele trabalho que você achava que era perda de tempo quando me via mexendo no celular? Pois é. Eu estava construindo uma empresa. Uma empresa que hoje vale mais de R$ 10 milhões em valuation. Uma empresa que acabou de receber 2 milhões em investimento. Uma empresa que emprega 15 pessoas e vai empregar 100 até o final do ano. Isso não pode ser verdade, Patrícia murmurou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Miguel tirou o celular do bolso e abriu uma matéria do jornal Folha de São Paulo. Quer ver? Saiu ontem. Startup criada por ex-jardineiro recebe aporte milionário e promete revolucionar mercado de serviços de paisagismo. Tem minha foto e tudo. Posso te mandar o link se quiser. Mais moradores começaram a se aproximar, atraídos pela cena. Roberto Fonseca, o empresário que havia sido um dos mais vocais sobre expulsar Miguel do condomínio, estava entre eles. Quando viu o carro e Miguel de terno, ele piscou várias vezes, tentando entender.
Miguel, eu não entendo, Roberto disse, sua voz carregando um tom diferente agora. Não mais de desprezo, mas de confusão genuína. Você tinha tudo isso planejado? Não exatamente planejado, Miguel respondeu, sua voz calma mas firme. Eu tinha um sonho. Um projeto. E trabalhei nele todos os dias, todas as noites, durante 3 anos. Enquanto vocês dormiam em suas camas confortáveis, eu estava no galpão, programando até às 3 da manhã. Enquanto vocês tiravam férias em Paris e Nova York, eu estava estudando tutoriais de desenvolvimento de aplicativos no YouTube. Enquanto vocês faziam churrasco e reclamavam de como a vida era difícil, eu estava construindo algo do zero, com as próprias mãos. E você que está assistindo, pensa comigo. Quantas vezes a gente julga as pessoas pela aparência? Pela profissão? Pelo lugar onde moram? Quantas vezes a gente perde a chance de conhecer alguém incrível porque já decidiu que essa pessoa não vale nada? Se você já fez isso, não precisa se sentir mal. Mas talvez seja hora de repensar algumas coisas, não é? E se você nunca fez isso, meus parabéns. O mundo precisa de mais gente como você. Lucas chegou correndo, vindo da área de serviço onde seu pai trabalhava. Quando viu Miguel, seu rosto se iluminou. Cara! Você conseguiu! Você realmente conseguiu! Miguel abriu os braços e abraçou o garoto. Nós conseguimos, Lucas. Sem você, nada disso teria sido possível. E aliás, espero que você tenha o fim de semana livre. Por quê? Porque você vai começar como designer oficial do Green Life na segunda-feira. Salário inicial de R$ 6.000, plano de saúde, vale-refeição e participação nos lucros. Aceita? Lucas ficou sem palavras. Seus olhos encheram de lágrimas. Ele só conseguiu acenar com a cabeça, a emoção o impedindo de falar. Seu Jorge, o pai dele, apareceu logo atrás e quando entendeu o que estava acontecendo, também se emocionou. Miguel, eu sempre soube que você era especial, seu Jorge disse, apertando o ombro de Miguel com força. Sempre soube. Alessandra finalmente recuperou a voz. Miguel, olha, nós, talvez tenhamos sido um pouco precipitados com aquela votação. Talvez possamos reverter a decisão. Você pode continuar morando no galpão se quiser. Miguel olhou para ela com uma expressão que misturava tristeza e compreensão. Alessandra, eu já aluguei um apartamento. Um apartamento de verdade, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro próprio. Não vou mais dormir no meio de ferramentas e ratos. Mas obrigado pela oferta. Mesmo que ela tenha vindo tarde demais e pelos motivos errados. Patrícia ainda estava em choque, mas tentou recuperar alguma dignidade. Bom, eu sempre achei que você tinha potencial. Sempre disse isso. Lucas riu alto. Você literalmente chamou ele de ameaça à segurança semana passada, Dona Patrícia. Eu ouvi. O rosto de Patrícia ficou vermelho como um tomate. Ela abriu a boca para se defender, mas não saiu som algum. Porque não havia defesa possível. A verdade estava ali, exposta, crua. Miguel suspirou. Olha, pessoal. Eu não vim aqui para humilhar ninguém. Não vim para me vingar ou para esfregar meu sucesso na cara de vocês. Vim porque precisava de um encerramento. Precisava olhar nos olhos de vocês e dizer uma coisa muito simples: eu não sou o que vocês pensavam que eu era. E vocês não são o que pensam que são. O que você quer dizer? Roberto perguntou, genuinamente curioso. Vocês se acham pessoas bem-sucedidas porque têm dinheiro, porque moram num condomínio de luxo, porque dirigem carros importados. Mas sucesso não é sobre isso. Sucesso é sobre quem você se torna durante a jornada. É sobre o que você constrói. É sobre quantas pessoas você ajuda. E nesse sentido, vocês falharam.
Falharam comigo. Falharam com seu Jorge. Falharam com a funcionária da limpeza que vocês nem sabem o nome. Falharam como seres humanos. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. Algumas pessoas baixaram o olhar, incapazes de encarar Miguel. Outras continuaram olhando, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Talvez reconhecimento. Talvez culpa. Miguel caminhou até o galpão pela última vez. Abriu a porta de madeira que rangia nas dobradiças enferrujadas. Olhou ao redor. A cama improvisada com tábuas e um colchão fino. A mesinha de plástico onde ele havia programado durante 1000 noites. A lâmpada pendurada no teto com um fio desencapado. 3 anos da sua vida haviam acontecido ali. 3 anos de dor, mas também de crescimento, de transformação, de propósito. Ele pegou seu notebook velho, ainda quebrado, e algumas roupas que ainda serviam. Não havia mais nada para levar. E quando ele saiu do galpão pela última vez, fechou a porta devagar, respeitosamente, como se estivesse se despedindo de um velho amigo. Lucas ajudou a colocar as coisas no porta-malas do Porsche. Cara, isso tudo parece um filme. Juro que se alguém me contasse essa história, eu diria que é mentira. Pois é. A vida às vezes escreve roteiros melhores que Hollywood, Miguel respondeu com um sorriso. Antes de entrar no carro, Alessandra se aproximou novamente. Havia algo diferente nela agora. Uma humildade que não estava lá antes. Miguel, eu queria te pedir desculpas. De verdade. A gente foi cruel com você. Eu fui cruel. E eu nem sei por quê. Acho que a gente se acostuma a tratar certas pessoas de certo jeito e nem percebe o quanto isso é errado. Miguel a olhou nos olhos. Viu que ela estava sendo sincera. Alessandra, eu aceito seu pedido de desculpas. Mas não por mim. Aceito porque você reconheceu o erro. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. Mas quero te pedir uma coisa em troca. O quê? Da próxima vez que vocês contratarem um funcionário, tratem essa pessoa como ser humano. Paguem um salário justo. Ofereçam condições dignas. Vejam a pessoa, não apenas a função. Porque todo mundo tem uma história. Todo mundo está lutando batalhas que vocês não conhecem. E um pouco de gentileza pode mudar completamente a vida de alguém. Alessandra acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu prometo. A gente vai ser melhor. Miguel entrou no carro. Lucas entrou do lado do passageiro. E quando ele ligou o motor, ouvindo o ronco potente do Porsche, ele se permitiu um momento de satisfação. Não era sobre o carro. Nunca foi sobre o carro. Era sobre o que aquele momento representava. O fim de um ciclo. O início de outro. Ele acenou pela janela para o seu Jorge, que retribuiu com um sorriso orgulhoso. Acenou para Alessandra, para Roberto, até para Patrícia, que ainda estava processando tudo em choque. E então dirigiu para fora do condomínio, pela última vez como funcionário, pela última vez como jardineiro invisível. Agora, você deve estar pensando, essa é a parte onde a história termina, certo? O jardineiro pobre fica rico, mostra para os ricos que estava errado sobre ele, e todos vivem felizes para sempre. Mas a vida não é um conto de fadas. E essa história ainda tem várias camadas que precisam ser reveladas. Porque nos meses seguintes, as coisas não foram tão simples quanto Miguel imaginou. Ter dinheiro, ele descobriu, não resolvia todos os problemas. Criava novos. A primeira grande dificuldade veio quando ele tentou contratar sua equipe. Miguel queria contratar pessoas como ele, pessoas que haviam sido negligenciadas pelo sistema, pessoas que mereciam uma chance. Mas os investidores tinham outras ideias. Eles queriam pessoas com currículos impecáveis, com diplomas de universidades renomadas, com experiência em grandes empresas.
Teve uma reunião especialmente tensa 2 semanas depois do investimento. Daniel e outros 2 sócios minoritários estavam sentados ao redor da mesa de reunião do escritório novo. Miguel estava apresentando os candidatos que ele queria contratar. Miguel, com todo respeito, mas você quer contratar um desenvolvedor que nem tem faculdade completa? Daniel disse, olhando o currículo de um dos candidatos com ceticismo. Ele é autodidata. Igual eu. Tem portfólio incrível. Construiu 3 aplicativos sozinho que têm milhares de downloads. Mas não tem diploma. Isso vai ser um problema quando formos apresentar a equipe para potenciais parceiros e investidores maiores. Eles vão questionar. Miguel sentiu a frustração subindo. Então o que importa é o papel na parede? Não o que a pessoa sabe fazer. Importa a credibilidade, Miguel. Importa como somos percebidos pelo mercado. Essa é a realidade. Foi a primeira vez que Miguel percebeu que ter dinheiro não o libertava completamente do sistema. Apenas mudava sua posição dentro dele. Ele agora tinha que jogar pelas mesmas regras que sempre o haviam excluído. Mas ele não desistiu completamente de sua visão. Fez um acordo com Daniel, contrataria alguns profissionais com credenciais tradicionais para funções estratégicas, mas reservaria vagas para pessoas com histórias parecidas com a dele. E assim foi feito. Um dos contratados foi Rafael, um jovem de 23 anos que havia abandonado a faculdade de ciência da computação porque precisava trabalhar para sustentar a mãe doente. Rafael era genial com código, mas nenhuma empresa grande dava oportunidade para ele por causa do diploma incompleto. Miguel o contratou como desenvolvedor sênior e Rafael se tornou um dos pilares técnicos do Green Life. Outra contratada foi Juliana, uma mulher de 38 anos que havia sido empregada doméstica a vida toda, mas tinha um talento natural para atendimento ao cliente e resolução de problemas. Miguel a colocou como líder do setor de suporte ao cliente, e ela transformou aquele departamento numa máquina de eficiência e empatia. O aplicativo continuou crescendo. Em 6 meses, tinha 20.000 usuários ativos. Em um ano, 50.000 matérias em jornais e revistas começaram a aparecer. Miguel foi convidado para dar palestras em universidades, em eventos de empreendedorismo, em programas de TV. Mas com a visibilidade vieram também os ataques. Pessoas nas redes sociais começaram a questionar sua história. Isso é mentira, alguns diziam. Jardineiro não vira milionário da noite pro dia. Tem algo de errado nessa história. Deve ter lavagem de dinheiro envolvida. E teve um comentário em particular que machucou mais que os outros. Foi de alguém que morava no mesmo condomínio, alguém que Miguel não tinha certeza de quem era. O comentário dizia: eu conheci esse cara. Ele não era jardineiro de verdade. Era um programador que se disfarçou de jardineiro para criar essa história de coitadinho e ganhar investimento. Tudo marketing. Miguel leu aquele comentário e sentiu uma raiva que não sentia há muito tempo. Porque era mentira. Porque invalidava todo o sofrimento real que ele havia passado. Porque transformava sua jornada legítima numa estratégia de marketing cínica. Ele quase respondeu. Quase escreveu uma thread gigante explicando, defendendo, provando. Mas então Lucas, que agora era o designer oficial do Green Life e estava ganhando muito mais do que jamais imaginou, deu um conselho sábio. Cara, esquece. Haters vão odiar sempre. Você não precisa provar nada para ninguém. As pessoas que importam sabem a verdade. E seu trabalho fala por si. Miguel respirou fundo e fechou o Twitter. Lucas tinha razão. Ele não devia nada a ninguém. Sua história era dele. Sua jornada era dele. E ela era real, tangível, verificável. E vocês aí, assistindo isso, vocês já passaram por algo assim? Já tiveram suas conquistas questionadas? Já sentiram que as pessoas tentavam diminuir seu sucesso porque não entendiam de onde ele veio? Conta nos comentários.
Porque essa parte da história, essa parte sobre lidar com o sucesso. Depois que ele chega, é tão importante quanto a jornada para conquistá-lo. 2 anos depois do primeiro investimento, o Green Life havia se tornado o maior aplicativo de serviços de jardinagem e paisagismo da América Latina. Tinha operação em 5 países: Brasil, Argentina, Colômbia, México e Chile. Tinha 200 mil usuários ativos. Movimentava 5 milhões de reais por mês. E empregava diretamente 120 pessoas. Miguel não morava mais no apartamento de 2 quartos. Havia comprado uma casa. Não uma mansão ostensiva, mas uma casa confortável, bonita, num bairro tranquilo. Com um jardim enorme que ele mesmo cuidava nos fins de semana, porque jardinagem ainda era sua paixão, sua terapia, sua conexão com quem ele era antes de tudo mudar. Ele estava numa reunião com investidores internacionais quando recebeu uma mensagem inesperada. Era de Alessandra, a antiga síndica do condomínio. Ele ficou surpreso. Não havia falado com ela desde aquele dia em que saiu com o Porsche. Miguel, sei que você deve estar ocupado, mas gostaria muito de conversar com você sobre algo importante. Quando você puder, me avise. Miguel ficou curioso. Respondeu dizendo que podia conversar no dia seguinte. E no dia seguinte, num café elegante em Pinheiros, ele se encontrou com Alessandra. Ela estava diferente. Mais simples, de certa forma. Menos maquiagem, menos ostentação. Havia uma simplicidade genuína nela que não estava lá antes. Miguel, obrigada por aceitar me encontrar, ela começou, mexendo nervosamente na xícara de café. Eu tenho pensado muito sobre aquele dia. Sobre como a gente te tratou. E eu queria te contar o que aconteceu depois. O que aconteceu? Muita coisa mudou no condomínio. Primeiro, a gente reformou completamente o galpão. Transformou num apartamento de verdade, com banheiro, cozinha, tudo. E agora a gente oferece para qualquer funcionário que queira morar lá, com desconto no salário justo e transparente. Segundo, a gente triplicou o salário do jardineiro novo que contratamos. E terceiro, a gente criou um fundo. Um fundo para ajudar funcionários do condomínio que queiram estudar, fazer cursos, investir em si mesmos. Miguel ficou genuinamente surpreso. Isso é incrível, Alessandra. É o mínimo que a gente podia fazer. Você nos mostrou o quanto a gente estava errado. E algumas pessoas levaram isso a sério. Algumas mudaram de verdade. E as outras? Patrícia se mudou. Vendeu a casa e foi embora. Acho que não conseguia lidar com a vergonha. Roberto ainda está lá, mas mudou muito. Ele criou um programa de mentoria para jovens empreendedores de periferia. Doa dinheiro, tempo, conhecimento. É como se ele tivesse acordado para a realidade. Miguel tomou um gole do seu café, processando tudo aquilo. E você? Como você está? Alessandra sorriu, um sorriso triste mais genuíno. Eu estou diferente. Mais humilde, acho. Mais consciente. Eu tinha tudo, Miguel. Dinheiro, casa bonita, carro importado, viagens. Mas eu era vazia por dentro. Eu preenchia esse vazio sendo cruel com outras pessoas. E quando você saiu naquele dia, eu olhei no espelho e não gostei do que vi. Alessandra, eu não te culpo. Não culpo nenhum de vocês. A gente vive numa sociedade que ensina que nossa importância vem do quanto a gente tem, não de quem a gente é. Vocês só estavam replicando o que aprenderam. Talvez. Mas isso não justifica. E é por isso que eu queria te encontrar. Eu tenho uma proposta. Miguel ergueu as sobrancelhas. Proposta? Eu quero que você volte ao condomínio. Não para morar, mas para dar uma palestra. Para os moradores, para os funcionários, para todo mundo.
para contar sua história completa. Porque as pessoas precisam ouvir. Precisam entender que cada funcionário, cada pessoa que elas encontram, tem uma história, tem sonhos, tem potencial. E que a forma como tratamos os outros importa. Importa muito. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Parte dele não queria voltar àquele lugar. Não queria reviver as memórias. Mas outra parte, a parte que havia construído Green Life justamente para ajudar pessoas invisíveis, sabia que essa era uma oportunidade importante. Eu vou. Mas com uma condição. Qual? Eu não vou sozinho. Vou levar Rafael, Juliana, Lucas e outras pessoas da minha equipe que têm histórias parecidas com a minha. Porque isso não é sobre mim. É sobre mostrar que existem milhões de Miguéis por aí. Milhões de pessoas esperando por uma chance. Alessandra concordou imediatamente. E 3 semanas depois, numa noite de sábado, Miguel voltou ao condomínio Alphaville Gardens. Mas dessa vez, era diferente. Muito diferente. Havia mais de 100 pessoas no salão de festas. Moradores, funcionários, familiares. Alguém havia até chamado a imprensa local. Miguel subiu no pequeno palco improvisado, olhou para a plateia e viu rostos conhecidos. Viu também rostos novos. E viu, para sua surpresa, lágrimas em alguns olhos antes mesmo dele começar a falar. Ele contou tudo. Desde o começo. Desde quando havia perdido o emprego na startup. Desde quando havia aceitado o trabalho de jardineiro porque era a única opção. Desde as noites no galpão gelado, programando com os dedos dormentes. Desde as humilhações, os comentários maldosos, a votação que o expulsou. E então ele contou sobre a reviravolta. Sobre a competição. Sobre o investimento. Sobre construir uma empresa que agora mudava a vida de milhares de pessoas. Mas ele não parou aí. Ele trouxe Rafael para o palco. Rafael contou sua história. Contou sobre abandonar a faculdade. Sobre a mãe doente. Sobre ser rejeitado em dezenas de entrevistas por não ter diploma. E sobre como Miguel o contratou, acreditou nele, e mudou completamente sua trajetória. Depois foi a vez de Juliana. Ela subiu no palco tremendo, nunca havia falado em público antes. Mas quando começou, sua voz foi firme. Ela contou sobre 20 anos trabalhando como empregada doméstica. Sobre ser invisível. Sobre ser tratada como móvel. E sobre como agora, pela primeira vez na vida, ela era reconhecida pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua humanidade. Lucas também falou. Contou sobre crescer vendo o pai, seu Jorge, trabalhar 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Sobre querer desistir da faculdade porque era muito difícil conciliar estudo e trabalho. E sobre como Miguel não só o contratou, mas investiu nele, acreditou nele, transformou ele em designer profissional. Quando todos terminaram, o silêncio no salão era absoluto. E então alguém começou a aplaudir. Era seu Jorge, de pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E um por um, todos se levantaram. Moradores e funcionários juntos, lado a lado, aplaudindo. Mas a noite não terminou ali. Porque depois das palestras, Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele anunciou que o Green Life estava lançando um programa novo, o Raízes do Futuro. Um programa que ofereceria bolsas de estudo integrais em programação, design, gestão e outras áreas para trabalhadores de serviços gerais, jardineiros, empregadas domésticas, porteiros, qualquer pessoa que trabalhasse em áreas tradicionalmente desvalorizadas. Porque se eu conseguir, Miguel disse, sua voz ecoando no salão silencioso, milhares de outras pessoas também podem. O talento está distribuído igualmente pela sociedade. A oportunidade não. E isso precisa mudar. O programa Raízes do Futuro foi lançado 3 meses depois. Na primeira edição, recebia 1000 inscrições.
Miguel e sua equipe selecionaram 100 pessoas. E algo mágico aconteceu. Daquelas 100 pessoas, 80 terminaram o curso. 60 conseguiram emprego na área. 15 abriram seus próprios negócios. E 3, pasmem, acabaram sendo contratadas pelo próprio Green Life. Mas talvez a história mais impactante tenha sido a de Dona Maria. Ela tinha 52 anos, trabalhava como empregada doméstica desde os 15, nunca havia terminado o ensino médio. Ela se inscreveu no Raízes do Futuro meio sem acreditar que seria selecionada. Mas foi. Ela fez o curso de gestão e atendimento ao cliente. Teve dificuldade no começo, muito. Passou noite chorando, achando que não ia conseguir, que era velha demais, que havia perdido muito tempo. Mas persistiu. E no final do curso, ela estava entre as melhores da turma. Miguel a contratou para trabalhar no setor de expansão do Green Life Pro Nordeste. E 6 meses depois, Dona Maria estava coordenando uma equipe de 10 pessoas, ganhando 6 vezes mais do que ganhava como empregada doméstica, e mandando as filhas para a faculdade. Quando ela encontrou Miguel no escritório um dia e agradeceu com lágrimas nos olhos, ela disse algo que ele nunca esqueceria: "Você não me deu um emprego, Miguel. Você me devolveu minha dignidade." E isso, para ele, era o que importava. Não o dinheiro. Não o Porsche, que aliás ele acabou vendendo porque percebeu que não precisava provar nada para ninguém e comprou um carro mais simples. Não a fama. Mas o impacto real na vida de pessoas reais. 3 anos depois daquela primeira palestra no condomínio, o Green Life havia se tornado referência não só como empresa de tecnologia, mas como empresa com propósito social. Eles haviam treinado mais de 1.000 pessoas através do Raízes do Futuro. Haviam criado um fundo de microcrédito que já havia ajudado 300 pequenos empreendedores a começar seus negócios. E haviam estabelecido parcerias com prefeituras de 20 cidades brasileiras para oferecer capacitação gratuita para trabalhadores de baixa renda. Miguel foi capa de revista. Foi chamado para falar no TEDx. Foi convidado para reuniões no Ministério do Trabalho para discutir políticas públicas. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. Nunca deixou o sucesso subir a cabeça. Ele ainda acordava cedo. Ainda cuidava do jardim da sua casa nos fins de semana. Ainda usava roupas simples na maioria dos dias. E ainda, uma vez por mês, voltava a fazer trabalho voluntário de jardinagem em comunidades carentes. Porque para ele, jardinagem era a metáfora. Você planta uma semente pequena, cuida com paciência, rega todos os dias, protege do frio e da tempestade, e com o tempo, aquela semente se transforma em algo lindo, forte, que dá frutos e sementes para novas plantas. Pessoas são como sementes. Só precisam das condições certas para florescer. E então, 4 anos depois de sair do condomínio naquele Porsche preto, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era de um headhunter, um caçador de talentos de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A Google estava abrindo escritório no Brasil e queria Miguel como diretor de inovação social. A oferta era tentadora. Salário estratosférico. Benefícios incríveis. Prestígio internacional. Mas Miguel pediu um tempo para pensar. Ele conversou com sua equipe. Conversou com Daniel, seu investidor anjo que havia se tornado amigo próximo. Conversou com Lucas, com Rafael, com Juliana, com Dona Maria. E a resposta foi unânime. Você construiu algo único aqui, Daniel disse numa reunião de café da manhã. O Green Life não é só uma empresa. É um movimento. Se você for para Google, vai fazer coisas incríveis, sem dúvida. Mas vai estar dentro de uma estrutura corporativa gigante, com limitações, com burocracia. Aqui você tem liberdade total para continuar mudando vidas do jeito que você acredita. Miguel sabia que Daniel estava certo. Ele ligou pro headhunter e recusou a oferta. E sabe o que é interessante? Ele não sentiu nenhum pingo de arrependimento.
Porque ele havia encontrado algo mais valioso que dinheiro ou status a propósito. Agora, vocês que estão assistindo, já pararam para pensar no que realmente importa para vocês? No que define sucesso na vida de vocês? Porque essa é uma das grandes lições dessa história. Sucesso não é uma coisa só. Não é um caminho só. Para cada pessoa, significa algo diferente. E tá tudo bem. O importante é ser verdadeiro com você mesmo. Mas a história ainda não acabou. Porque 6 meses depois de recusar a Google, algo extraordinário aconteceu. Miguel recebeu um convite para participar de um Fórum Econômico Internacional em Davos, na Suíça. O tema do ano era capitalismo inclusivo, e queriam que ele falasse sobre o modelo de negócios do Green Life. Davos era onde os bilionários, os CEOs das maiores empresas do mundo, os presidentes e primeiros-ministros se reuniam todo ano para discutir o futuro da economia global. Era o epicentro do poder capitalista. E eles queriam ouvir o jardineiro que havia se tornado empresário de sucesso mantendo valores humanos no centro do negócio. Miguel foi. E no palco principal do fórum, diante de 2.000 pessoas das mais poderosas do planeta, ele fez um discurso que seria lembrado por anos. Vocês me chamaram aqui porque acham minha história inspiradora, ele começou. Um jardineiro pobre que ficou rico. O sonho americano, versão brasileira. Mas eu não vim aqui para contar uma história de sucesso individual. Vim para contar uma história de fracasso coletivo. O auditório ficou tenso. Aquelas pessoas não estavam acostumadas a ser confrontadas. Nosso sistema econômico atual é um fracasso, Miguel continuou, sua voz firme mas sem agressividade. Não porque não gera riqueza. Ele gera muita riqueza. Mas porque concentra essa riqueza nas mãos de poucos enquanto milhões de pessoas talentosas, trabalhadoras, geniais, são deixadas de lado simplesmente porque nasceram no lugar errado, na família errada, com a cor errada, com o sotaque errado. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Eu tive sorte. Sorte de ter acesso a um notebook, mesmo que velho. Sorte de ter Wi-Fi para hackear. Sorte de ter saúde para trabalhar 12 horas por dia e ainda programar à noite. Mas e os milhões que não têm essas sortes? Eles são menos talentosos? Menos inteligentes? Menos dignos? Não. Eles só não tiveram as condições mínimas para desenvolver seu potencial. Miguel começou a andar pelo palco, gesticulando com paixão. Então aqui está meu desafio para vocês, senhores CEOs, presidentes de corporações, bilionários. Vocês não precisam do meu aplicativo. Não precisam do Green Life especificamente. Mas precisam do que o Green Life representa. Precisam criar oportunidades reais para as pessoas em suas empresas, em suas cadeias de fornecimento, em suas comunidades. Porque quando vocês fazem isso, não estão sendo bonzinhos. Estão sendo inteligentes. Estão descobrindo talentos que seus concorrentes estão ignorando. Estão acessando ideias que ninguém mais está ouvindo. Estão construindo lealdade de clientes e funcionários que dinheiro nenhum pode comprar. Ele voltou ao centro do palco, olhando diretamente para as câmeras. Minha empresa vale hoje 20 milhões de dólares. Isso é nada comparado às empresas de vocês. Mas sabe quantas vidas nós mudamos diretamente? 5.000. Sabe quantas vidas mudamos indiretamente, através das famílias dessas pessoas? Talvez 20.000. E isso em apenas 4 anos. Imagina se as empresas daqui aplicassem os mesmos princípios. Quantas vidas seriam transformadas? Quantos novos talentos seriam descobertos? Quanto potencial humano seria liberado? O discurso terminou com standing ovation. Mas mais importante que os aplausos foram as conversas que aconteceram depois. 3 CEOs de empresas Fortune 500 procuraram Miguel para discutir como implementar programas parecidos com o Raízes do Futuro em suas organizações.
Um grupo de investidores bilionários criou um fundo de 50 milhões de dólares dedicado a startups com impacto social, e nomearam Miguel como um dos conselheiros. Mas talvez a consequência mais importante tenha vindo de onde Miguel menos esperava. Uma jovem de 23 anos, filha de um dos bilionários presentes, procurou Miguel depois do discurso. Meu nome é Sophie, ela disse, estendendo a mão. Meu pai é dono de uma das maiores redes de supermercados da Europa. E seu discurso me fez perceber que eu passei minha vida toda desperdiçando meu privilégio. Eu quero ajudar. Quero aprender. Posso trabalhar com você de graça por 6 meses, só para entender como você faz o que faz? Miguel olhou para ela, viu a sinceridade nos olhos, e sorriu. Você não vai trabalhar de graça. Vou te pagar o mesmo que pago pro restante da equipe. Mas te aviso, o trabalho é duro. Vai sujar as mãos. Vai sair da zona de conforto. Tá preparada? Mais do que nunca. Sophie se tornou uma das pessoas mais dedicadas da equipe do Green Life. E 2 anos depois, ela usaria a herança que recebeu do pai para criar sua própria organização focada em educação de qualidade para crianças de periferia. Mas isso é outra história. Voltando para Miguel, agora com 38 anos, ele estava num momento interessante da vida. O Green Life estava consolidado, crescendo consistentemente, mudando vidas. O programa Raízes do Futuro havia treinado mais de 3.000 pessoas. Ele havia conseguido tudo o que sonhou e mais. Mas havia um vazio. Não um vazio de propósito, mas de conexão pessoal. Ele havia dedicado tanto tempo e energia para o trabalho que havia negligenciado sua vida pessoal. Não tinha namorada. Tinha poucos amigos fora do trabalho. Passava os fins de semana sozinho, cuidando do jardim e lendo. Foi quando ele conheceu Carla. Ela era professora de educação infantil numa escola pública da periferia de São Paulo. Eles se conheceram num evento de educação onde ambos eram palestrantes. Ela falava sobre como ensinar crianças de comunidades carentes a sonhar grande, e ele sobre como criar oportunidades reais para esses sonhos se tornarem realidade. Depois das palestras, eles conversaram por 3 horas seguidas num café. E Miguel sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão genuína. Não porque ela estava impressionada com seu sucesso, ela mal sabia quem ele era quando começaram a conversar. Mas porque eles compartilhavam os mesmos valores, as mesmas paixões, a mesma visão de mundo. Carla também vinha de origem humilde. Havia crescido numa favela, estudado em escola pública, feito faculdade com bolsa e trabalhando ao mesmo tempo. E havia escolhido voltar para a comunidade de onde veio para ensinar, para fazer diferença, mesmo ganhando muito menos do que poderia ganhar em escola particular. Eles começaram a se ver regularmente. E pela primeira vez na vida, Miguel sentiu que podia ser completamente ele mesmo com alguém. Não um CEO. Não um empreendedor de sucesso. Não um menino prodígio que saiu da pobreza. Só Miguel. O cara que gostava de cuidar de plantas, de assistir filmes antigos, de cozinhar nos fins de semana. 1 ano depois, eles se casaram numa cerimônia simples, íntima, com amigos próximos e família. Sem ostentação. Sem luxo desnecessário. Apenas amor, verdadeiro e profundo. E Carla trouxe uma nova dimensão para o trabalho de Miguel. Ela o ajudou a ver que o Green Life e o Raízes do Futuro eram focados em adultos, mas o impacto mais profundo poderia vir de trabalhar com crianças. De plantar sementes desde cedo. Juntos, eles criaram o projeto Jardim de Talentos. Um programa de educação complementar para crianças de periferia, focado em despertar o potencial criativo, crítico e empreendedor desde cedo. O programa oferecia aulas de programação, design, arte, música, liderança, tudo de graça, nas próprias comunidades. E sabe o que é mais bonito nessa parte da história? Miguel percebeu que o sucesso dele não era o fim da jornada. Era apenas o começo de uma jornada muito maior.
Uma jornada que não era mais só sobre ele, mas sobre criar um movimento, um ecossistema onde pessoas pudessem florescer independente de onde começaram. Agora estamos chegando perto do final dessa história. Mas antes de terminar, tem um último capítulo importante. Um reencontro que fecha o círculo de uma maneira linda. 10 anos depois de sair do condomínio Alphaville Gardens, Miguel foi convidado para voltar lá pela última vez. O condomínio estava fazendo uma cerimônia especial. Eles iam inaugurar uma nova área, um centro comunitário aberto não só para os moradores, mas para a comunidade do entorno. E eles queriam que Miguel cortasse a fita. Quando Miguel chegou, viu que tinham colocado uma placa na entrada do centro comunitário, Centro Miguel Santos, onde todos são vistos. Ele ficou sem palavras. Alessandra, agora com cabelos grisalhos mas com um sorriso genuíno e caloroso, se aproximou. Miguel, esse centro vai oferecer cursos gratuitos, espaço de coworking, biblioteca, tudo pro pessoal daqui e das comunidades vizinhas. E foi inspirado em você. Em tudo que você construiu. Em tudo que você nos ensinou. Miguel olhou ao redor. Viu o galpão velho onde ele havia morado, agora completamente reformado, transformado num apartamento digno onde o novo jardineiro do condomínio morava com a família. Viu os jardins que ele próprio havia plantado anos atrás, agora maduros, florescendo. Viu rostos conhecidos de moradores que haviam mudado. E viu rostos novos de funcionários sendo tratados com respeito, com dignidade. E ali, naquele momento, ele entendeu algo profundo. A maior vingança não é o sucesso pessoal. É a transformação coletiva. É quando você não apenas muda sua própria vida, mas inspira outros a mudarem também. É quando seu exemplo se multiplica em centenas, milhares de outros exemplos. Na cerimônia, depois de cortar a fita, Miguel fez um discurso curto, simples. Quando eu morava naquele galpão, trabalhando como jardineiro, eu não sabia se conseguiria mudar minha vida. Tinha medo. Tinha dúvidas. Tinha noites em que queria desistir. Mas eu continuei. Não porque eu era especial, mas porque eu acreditei que era possível. E hoje eu quero dizer para cada pessoa aqui, especialmente para os jovens, para os trabalhadores, para quem se sente invisível, você não é invisível. Você é uma semente esperando as condições certas para florescer. E às vezes você precisa criar essas condições você mesmo, com as próprias mãos, com o próprio suor, com a própria determinação. Mas você consegue. E quando conseguir, não esqueça de estender a mão para a próxima pessoa. Porque é assim que a gente muda o mundo. Uma pessoa de cada vez. Uma oportunidade de cada vez. Um ato de coragem de cada vez. E ali, enquanto as pessoas aplaudiam, enquanto lágrimas escorriam pelos rostos de muitos presentes, Miguel olhou para o céu azul, sentiu o sol quente na pele, e sorriu. Não um sorriso de vitória. Um sorriso de paz. De propósito cumprido. De jornada que, mesmo com todas as curvas e desafios, valeu cada segundo. Porque no fim, essa não é uma história sobre um jardineiro que ficou rico. É uma história sobre dignidade. Sobre ver o potencial em cada ser humano. Sobre não desistir dos seus sonhos mesmo quando o mundo inteiro te diz que você não é suficiente. É uma história sobre plantar sementes de mudança e ter paciência para ver essas sementes se transformarem em jardins. E sabe o que aconteceu depois? Bem, a vida continuou. O Green Life continuou crescendo. O programa Raízes do Futuro formou mais de 10.000 pessoas nos anos seguintes. O Jardim de Talentos impactou milhares de crianças que nunca teriam acesso a esse tipo de educação. E Miguel? Miguel continuou sendo jardineiro. Não de plantas, mas de pessoas. Cultivando potencial. Regando sonhos. Podando obstáculos. Colhendo frutos na forma de vidas transformadas. Ele nunca mais voltou a morar num galpão.
mas também nunca se esqueceu do que era estar ali. E essa memória, essa conexão com sua origem, foi o que o manteve humilde, focado, verdadeiro consigo mesmo. Hoje, o Green Life é uma das empresas mais admiradas do Brasil. Não pela valuation, que chegou a 200 milhões de dólares. Não pelo número de usuários, que ultrapassou 1 milhão. Mas pelo modelo. Pelo exemplo. Pela prova viva de que é possível fazer negócios de maneira diferente. De maneira humana. E Miguel? Ele tem 45 anos agora. Ainda acorda cedo. Ainda cuida do jardim. Ainda trabalha 12 horas por dia, mas agora por escolha, não por necessidade. Tem 2 filhos com Carla, e todos os dias ele conta para eles histórias sobre o galpão, sobre os dias difíceis, sobre a jornada. Porque ele quer que eles entendam que privilégio é responsabilidade. Que eles devem usar as oportunidades que têm não só para crescer, mas para ajudar outros a crescerem também. E às vezes, em noites tranquilas, quando a casa está silenciosa e todos dormem, Miguel vai pro jardim, senta debaixo de uma árvore que ele plantou anos atrás, e reflete sobre quanto as coisas mudaram. Sobre quantas vidas foram tocadas. Sobre quanto ainda há para fazer. Porque o trabalho nunca termina. Sempre há mais sementes para plantar. Sempre há mais jardins para cultivar. Sempre há mais pessoas esperando por uma chance, por um olhar, por uma oportunidade. E se você chegou até aqui nessa história, obrigado. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua história? Qual semente você está plantando? Que jardim você está cultivando? Deixa nos comentários. Conta pra gente. Porque sua história importa. Seu sonho importa. Você importa. E se essa história te tocou de alguma forma, se te inspirou, se te fez pensar, deixa um like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque tem muito mais histórias assim para contar. Histórias de pessoas reais fazendo coisas extraordinárias. Histórias de superação, de transformação, de esperança. Miguel Santos começou como jardineiro num galpão. E se tornou jardineiro de sonhos. E você? Você pode ser o que quiser. Pode construir o que sonhar. Pode transformar não só sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Basta acreditar. Basta começar. Basta não desistir. Porque no fim, não importa de onde você vem. Importa para onde você vai. E o que você faz no caminho. E quantas pessoas você leva com você. Essa é a história de Miguel Santos. Uma história que ainda está sendo escrita. Uma história que, de certa forma, é a história de todos nós que acreditamos que é possível. Que o mundo pode ser melhor. Que cada pessoa merece dignidade, oportunidade, respeito. E agora a parte mais importante, sua história. Como ela vai terminar? Que legado você vai deixar? Que jardim você vai cultivar? Pensa nisso. E depois volta aqui e conta pra gente. Porque a gente quer saber. A gente quer celebrar com você. A gente quer fazer parte da sua jornada, assim como você fez parte da jornada de Miguel. Até a próxima história. Até o próximo jardim. Até a próxima vida transformada. Um abraço de quem acredita que todos nós temos sementes de grandeza esperando para florescer.